Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Parada Teológica. Eu sou o presbítero Felipe Moreira e para mim será um prazer compartilhar com você um assunto tão importante. Um assunto que na realidade tem se tornado um problema para o crescimento e o amadurecimento da igreja nos nossos dias. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o pragmatismo. Exato. É importante que você permaneça até o final desse vídeo para que não venha perder nada deste conteúdo e também ficar sabendo se você tem frequentado lugares onde o pragmatismo está presente ou se você tem consumido uma teologia pragmática. Mas antes também eu quero te aconselhar para que você possa se inscrever no nosso canal. Exato, aproveite para se inscrever no nosso canal para que você não venha perder nenhum dos nossos conteúdos. Até porque o nosso conteúdo ele é sempre visando o crescimento e amadurecimento espiritual, ministerial e bíblico e teológico. Então você não pode, claro, perder nenhum dos nossos conteúdos. Outra coisa também, no decorrer da aula, conforme você for compreendendo, conforme você for desenvolvendo a sua reflexão, o seu pensamento, eu peço que você deixe a sua opinião nos comentários, tá bom? A sua opinião é muito importante, então não saia desse vídeo sem deixar aí o seu comentário. Outra coisa também, compartilhe este vídeo. Mas não compartilhe pouco, compartilhe muito, porque assim mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas terão conhecimento desse assunto e o YouTube também compreende que o nosso conteúdo é de importância, é de relevância, logo ele acaba entregando com um pouco mais de vontade e isso ajuda o nosso canal. Então já peço você que pegue seu material de anotação, chega de apresentações e considerações, vamos à nossa aula porque é para isso que você está aqui, correto? Vamos lá. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é a noção de que o valor é determinado pelas consequências práticas. Para um pragmatista, se uma determinada técnica de ação produz o efeito desejado, na realidade esse recurso ele é válido, ele é maravilhoso. Porém, se essa ação não produz o resultado esperado, é descartado, porque esse recurso não tem valor. De forma lógica, é um ótimo negócio. Afinal de contas, se está dando certo, então nós vamos permanecer. Se deu errado, nós mudamos a estratégia. O problema é quando os princípios não são levados em consideração, porque o que importa na realidade são os resultados. E eu quero lhe fazer uma pergunta neste momento da nossa aula. Será que de fato vale tudo, qualquer coisa, para se obter o resultado desejado? Será que vale a pena passar por cima dos princípios? Quebrar os fundamentos? Para refletir nessa pergunta. Vamos refletir sobre as raízes do pragmatismo? O pragmatismo como filosofia foi desenvolvido e popularizado no final do século passado pelo filósofo William James e outros intelectuais da época. William James deu este nome a essa nova filosofia em 1907 e publicou uma coleção de discursos didáticos intitulado Pragmatismo, uma nova nomenclatura para algumas velhas formas de pensar. Outra coisa interessante sobre o pragmatismo são as suas raízes, que estão no darwinismo e no humanismo secular. Ele também se relaciona com o relativismo, e se você não sabe o que é isso, não é nada mais, nada menos que a rejeição da noção do que é absoluto. Vou te dar um exemplo. No relativismo não tem certo e errado, não tem verdadeiro e falso. O teólogo Chesterton, uma certa vez ele disse que chegaria o tempo onde nós precisaríamos provar que a grama é verde. E ele estava certo. E eu vou um pouco mais além. Chegamos no tempo onde não só precisamos provar que a grama é verde, mas precisamos provar que a grama é grama. Neste momento da nossa aula, vamos refletir sobre o pragmatismo à luz das Escrituras e também à luz do contexto atual. O pragmatismo, quando ele se torna a filosofia que norteia a vida, a teologia e o ministério, ele acaba colidindo com as Escrituras. Porque a verdade espiritual e a verdade bíblica não é determinada, baseada no que funciona ou não funciona. Até porque as Escrituras nos dão diversos exemplos de que o Evangelho, por muitas vezes, não produziu, na realidade, o efeito tão esperado. Vamos conferir? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 e 23. Olha o que o texto diz para nós. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado,
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Outro versículo também, ainda em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 14, acompanha aí, por favor, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E na realidade, nós estamos vivendo nos nossos dias um surto de pragmatismo. Exato, isso está permeando o evangelicalismo. Aí você deve se perguntar, mas presbítero, da onde você está tirando esse surto de pragmatismo no meio evangélico? É simples. A metodologia tradicional, em especial a pregação da palavra, está sendo deixada de lado, está sendo menosprezada, em favor de que? De novos métodos, o que aos olhos de alguns é funcional. Posso dar um exemplo? Analisando algumas reuniões dos nossos dias, nós percebemos que as reuniões, os cultos, estão sendo movidos à dramatização, à comédia, variedades e grandiosas atrações e outras formas, de entretenimento. Simples. A cada dia o método ele vai mudando, a cada dia vai inovando, a criatividade é cada dia mais aguçada. Nós chegamos num tempo onde parece que alguns líderes e algumas instituições denominacionais encontraram, na realidade, uma receita, para obter bons resultados. Parece que é uma mistura, de recursos de mercado com a teologia da prosperidade e a batalha espiritual. E com isso que move aquela massa, traz todo mundo para participar, para se envolver e para contribuir. É dessa forma que está sendo hoje, articulado em muitos lugares, visto que para muitos a quantidade de pessoas nos cultos é o que se tornou o critério para avaliar se o culto realmente foi bom, se de fato essa igreja ela tem sucesso. Esse é o critério que está sendo usado hoje. A questão é que aquilo que mais atrair o público é tido como bom, porém sem análise crítica. Isso é pragmatismo na igreja. Outra verdade é que alguns líderes eclesiásticos aparentemente pensam que as 4 prioridades da igreja em Atos, a igreja primitiva, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração, parece que constitui, uma agenda ultrapassada, deficiente para a igreja dos nossos dias. Mas vamos refletir no que os nossos irmãos da igreja primitiva, o que eles achavam disso tudo? Atos capítulo 2, o verso 42, olha o que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O novo pragmatismo, ele encara a pregação, em especial a pregação expositiva, como algo antiquado, porque dizem que o resultado será melhor se primeiro entreter o povo, e depois que entreter o povo, trazer aí dicas de como ser bem-sucedidos, e depois ministrar ali um pouco de psicologia popular. Depois disso, aí sim, a gente entra com a palavra de Deus, após eles se sentirem bem, se sentirem o quê? Dispostos. E ainda assim entra com a palavra, em doses homeopáticas, diluídas, bem devagar. Há pastores, por exemplo, que abandonaram as Sagradas Escrituras, abandonaram a Bíblia e hoje, na realidade, se nutrem e aplicam técnicas de marketing. Isso mesmo. Tem homens que hoje estão usando livros de marketing em busca de quê? De técnicas que ajudem o crescimento da igreja. Tem seminários teológicos que abandonaram, a ênfase de treinamento pastoral, aquele negócio raiz, de verdade, firmeza. Abandonaram isso, todo esse alicerce bíblico e teológico, e trocou por quê? Por metodologias de treinamento alicerçado em aconselhamento e crescimento da igreja. Exato. E todas essas tendências apontam para o crescimento, do comprometimento, do relacionamento a cada dia da igreja com o pragmatismo. E eu quero finalizar essa aula usando um texto de um grande pregador, um grande teólogo, Martyn Lloyd-Jones, que ele diz assim: essas propostas que nos convidam a pregar menos
e a fazer mais determinadas outras coisas naturalmente não são nenhuma novidade. As pessoas parecem pensar que tudo isso é relativamente novo ou que é o carimbo da modernidade, censurar ou depreciar a pregação. Pondo ênfase sobre essas outras coisas, a resposta simples a isso é que nada há de novo em torno dessa atitude. A sua forma externa pode ser nova, mas o princípio certamente nada tem de moderno. De fato, tem sido a ênfase específica do presente século. E aqui nós encerramos este vídeo, essa nossa aula, e eu espero que tenha ficado muito claro para você o problema que é o pragmatismo e como ele está presente em nossos dias. Eu quero também te aconselhar mais uma vez a se inscrever no nosso canal. Isso mesmo, repito, nosso conteúdo é sempre voltado para o crescimento espiritual, ministerial, bíblico e teológico. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva para que você não venha perder nenhum dos nossos conteúdos, nenhuma das nossas aulas. Também peço a você que você compartilhe o máximo este vídeo, exato, compartilhe o máximo para que o YouTube possa compreender a relevância do nosso conteúdo, a seriedade do nosso trabalho e com certeza ele possa entregar com um pouco mais de vontade. Tá bom? Eu te agradeço por você ter permanecido com a gente até o final dessa aula. Até a próxima aula e que Deus possa te abençoar poderosamente.